programa Hipótese está de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Falamos de festa e agora vamos falar de saúde. Quer coisa melhor? Festa e saúde? Só falta o financeiro, né? Mas a gente só tem 2 blocos. Muito bem. Aqui ao meu lado está a Elisa Hoffmann, ela que é fonoaudióloga, tem um trabalho super interessante desenvolvido com crianças e também desenvolve trabalho com idosos, mas a gente vai falar hoje mais sobre o teste da orelhinha, um tema muito importante e também de prevenção, que deve ser feito aí nos primeiros meses de vida da criança. Boa tarde, tudo bem, Elisa? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Elisa, eu queria que você começasse essa entrevista com a gente falando a respeito da sua área, né? A área que você desenvolve hoje dentro do estudo médico. Como que funciona os estudos da fonoaudiologia? Como que é o dia a dia do seu trabalho? Aonde você se aprofunda? O que trata? Então, meu trabalho, eu trabalho com crianças, adultos e idosos também. Na verdade, assim, a gente faz um trabalho na audiologia clínica e dentro desse tema a gente ajuda as pessoas a escutarem com o aparelho auditivo e junto com o médico para decidir o melhor para o paciente. Dentro da área da fonoaudiologia, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é essa área médica. De repente, o nosso telespectador ele tem uma ideia, já ouviu falar da função que você desenvolve, mas quem nunca precisou de um fonoaudiólogo talvez não tenha o entendimento, né? Do que é a fonoaudiologia, né? Isso. A fonoaudiologia, ela trabalha com distúrbios da comunicação, né? Então, assim, a gente trabalha com terapia para ajudar, por exemplo, a criança que tem um atraso de fala, a gente ajuda ela a desenvolver linguagem e fala. Mas para isso a gente tem que investigar por que a criança está com um atraso de fala. Então, esse é o nosso trabalho propriamente dito, né? Então, por exemplo, se ela tem uma deficiência auditiva, a gente vai investigar, vai ajudar ela a escutar com o aparelho auditivo e também fazendo terapia fonoaudiológica para ela vir a falar, né? Então, assim, esse seria um exemplo aí geralmente são mais crianças ou adultos que procuram fonoaudiólogo? Então, olha, hoje, na verdade, assim, na clínica fonoaudiológica, quando a gente trabalha com terapia de linguagem, vem muito mais criança, né? Mas vem adulto também com afasia, né? A gente também afasia, derrame, que a gente afasia que quando a pessoa tem a gente chama, né, na linguagem popular, derrame, né? E ela vem com um distúrbio de linguagem. A gente também trabalha essa reorganização da fala e da linguagem. Quando a pessoa tem um AVC, que ela perde alguns movimentos também, né? Isso, é o AVC. A afasia é um AVC. É um AVC. Isso. É mais fácil de se lembrar. E quando esse tratamento que você desenvolve, né, dentro da sua área, ele demora bastante tempo. Por exemplo, também uma dúvida que eu tenho todas as crianças que têm uma dificuldade de fala, com relação a essa questão que você trata, ou tem várias situações que fazem com que a criança tenha essa deficiência de mover a boca, né, de poder conversar com as outras? São vários fatores, né? Então, assim, por exemplo, a gente pode ter dentro dos distúrbios da comunicação, da fala, que é onde a fonoaudiologia atua, por exemplo, uma criança que tem um atraso de linguagem simplesmente porque não foi muito desenvolvida, não teve muito estímulo. Aí a gente na terapia vai estimular, vai conversar com a família, vai fazer todo esse trabalho para ela ter esse estímulo e vir a falar. É mais uma questão psicológica do que genética? Não, então, vários fatores, né? Depende de cada caso. Então, por exemplo, uma criança com deficiência auditiva, ela tem uma questão orgânica, ela tem uma deficiência auditiva. E aí a gente vai ajudá-la a escutar com aparelhos auditivos e aí vai estimular a fala na terapia. Então, esse é talvez um trabalho que a gente faça. Tem também os trabalhos de distúrbios da voz. Então, por exemplo, tem pacientes que vêm com um distúrbio de voz e a gente faz vários exercícios. Vai identificando o problema, né?
Isso, primeiro o paciente chega, a gente faz a anamnese, a queixa do paciente, para conseguir ajudá-lo no que ele está precisando. Tem alguns tratamentos que algumas áreas atuam, por exemplo, a psicologia. Eu esqueci o termo que se diz, mas assim, vários médicos de várias áreas estão juntos tratando o mesmo problema. Acontece isso? Sim, muito, muito, que a gente chama de equipe interdisciplinar, né? Então, por exemplo, eu trabalho com psicólogo, nutricionista, né, com colegas fonoaudiólogos juntos também, e médico, né? O médico que encaminha, que orienta também, a gente troca muita informação para ajudar o paciente. Eu imagino que às vezes um pai, uma mãe leva seu filho, né, no médico e não sabe exatamente o problema, da onde originou aquela deficiência que ele adquiriu, né? Então vai ver primeiro ali se é com um psicólogo, no caso da área que você atua, né? Vai ver se é com um psicólogo, ou vai ver se é dentro da sua área, né? Ou às vezes é falta de conversa mesmo, falta de amor, né? Cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar para a criança, conversar com a família, acho que isso é muito importante para ajudar e fazer um trabalho em cima das queixas, né? E da questão que a criança vê. A Elisa é fonoaudióloga, ela está aqui no nosso programa falando sobre esses importantes temas que a área dela trata. E ela veio falar especificamente, com mais abrangência para nós aqui hoje, do teste da orelhinha. Como é que funciona esse teste? Então, o teste da orelhinha, ele é um direito adquirido, né? É por lei. Então, assim, todas as crianças devem fazer já na maternidade. Hoje, a gente tem pesquisas que falam que crianças de 1 a 3 entre 1.000 crianças nascem com uma deficiência auditiva. E quando a criança tem um fator de risco para deficiência auditiva, esse número aumenta para 6. Então, é significativo, né? E se a gente pensar que a deficiência auditiva ela vai prejudicar o desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança, a gente precisa estar muito atento, né? Por isso que é importante fazer o teste da orelhinha e se tiver alguma questão, se der realmente assim, um indício de uma deficiência auditiva, porque depois vai diagnosticar. O teste é uma triagem, isso é importante falar também. Como que funciona esse teste? Então, são equipamentos que vão testar a audição da criança, mas são testes objetivos. Então, a criança está dormindo. Por exemplo, a gente tem o teste mais usado na criança sem ser de risco, são as emissões otoacústicas. Esse é o teste da orelhinha assim, mais usado e ele é indolor. É uma sondinha na orelhinha da criança, do bebê, dormindo, e ele vai medir como se fosse a resposta auditiva que a orelha da criança dá se ela tiver audição. Então, por exemplo, ele joga um sonzinho na orelha da criança e uma sondinha capta a resposta, o eco. Nossa, que interessante. Como é que vocês conseguem saber que captou? Então, porque como é um teste objetivo, ele vai no monitor, ele vai dar pra gente. Passou, falhou, isso em triagem, pronto, né? acusa lá. Acusa, né? Aí, assim, por exemplo, não passou na triagem, aí faz o PEAT, que é a gente conhece também por BERA, que é um outro exame objetivo também. Ele mede o quanto o cérebro está respondendo para o som que chega ou não, se tem ou não, né, resposta. E aí vai fazer um trabalho de diagnóstico, intervenção, e aí sim uma terapia fonoaudiológica, caso a família decida por linguagem oral. E aí é indolor esse teste? É indolor. O bebê faz dormindo e é super tranquilo. E eu ouvi dizer também que a criança ela começa a desenvolver a sua linguagem, começar a falar alguma coisa ali, mais ou menos com 18 meses, né? Aliás, 1 ano e 8 meses, por aí, né? Na verdade, assim, cada criança tem o seu desenvolvimento de linguagem, né? Mas a diferença de 6 meses para cada uma. E a fala, ela surge mesmo com 1 ano e 8 meses, mas difere de criança para criança. Mas nesse período, enquanto ela não fala, ela já está aprendendo, Ela né? já está aprendendo. Por isso que a gente precisa saber se ela escuta e se ela não escuta. Se ela não escuta, a gente precisa intervir, porque senão ela vai ter um atraso na fala lá na frente. Que a gente vai perceber lá na frente, mas que ela já está
desde o nascimento aprendendo, né, desenvolvendo sua linguagem. E é um teste que também é um direito adquirido, né, por lei. Então, todas as crianças devem fazer na maternidade e caso não faça na maternidade, tem que procurar algum centro de saúde para fazer esse teste. É super importante. No SUS, por exemplo, é encontrado esse? No SUS tem também. E elas podia ser mais divulgado, né? Então, pelo exatamente. Ministério da Saúde, ter ele tem incentivo, essa preocupação. É muito novo, né? Mas seria muito bacana que a população soubesse da importância mesmo, né? E da necessidade de fazer. Sem dúvida. Em todas as crianças. Estamos conversando com Elisa Hoffmann, ela que é fonoaudióloga, está falando para a gente aqui da área dela, de como funcionam os tratamentos que ela desenvolve lá na clínica e especificamente falou agora para a gente sobre o teste da orelhinha, esse teste tão importante. Olha só, mamãe, você que está em casa, tem um nenezinho aí, ainda não completou 2 anos, ainda está em tempo. Leva para fazer o teste da orelhinha, a importância fundamental do desenvolvimento do seu filho, né? Se você ama o seu filho, leva ele para fazer esse teste. Todo posto de saúde tem, é só agendar e é melhor prevenir do que remediar, né, Elisa? Com certeza, com certeza. E para 2 anos a gente faz uma avaliação audiológica um pouquinho mais cuidadosa, não só com o teste da orelhinha. Depois de 2 anos? Até antes de 2 anos. O teste da orelhinha até uns 5 meses, 6 meses. Depois a gente já pode fazer também uma avaliação comportamental com a criança. Tem outros recursos para fazer também. Maravilha. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com essa entrevista. Não saia daí!